corintiano. Então, o resto... Muito bom dia! Bom dia aqui para vocês, só para tirar a máscara um pouquinho para vocês verem aqui, todo mundo usando máscara para ajudar aqui nessa campanha do coronavírus, né? Na campanha realmente de você se proteger. Nós estamos trazendo aqui nosso programa Personalidades hoje, programa de 1 hora, que vai ser reprisado também hoje às 18 e às 20 horas. Temos a participação hoje aqui de 3 convidados, todos devidamente mascarados. Sargento Lobo, vereador de Santo André, Cabo Dias, liderança importante da cidade comunitária de São Caetano, e o Marquinho, social media, nossa salvação aqui nos nossos dia a dia de redes sociais. Senhores, muito bom dia. Logicamente nós temos que começar falando da questão do coronavírus e do que está acontecendo, aonde vocês atuam, como que vocês veem as pessoas que vocês conversam, seus familiares, seus amigos, estão respeitando, estão preocupados, querem voltar a trabalhar? Qual que é o dia a dia? Vamos lá, Sargento Lobo, para começar. Bom dia, Walter. Prazer enorme também, né? Aderindo aí à campanha de medidas, né? Seguindo a orientação da saúde, né? Bom dia, Cabo Dias. Bom dia, Marquinhos. Prazer estar tendo essa oportunidade, falar da cidade de Santo André. E tenho acompanhado, Walter, de perto a política, né, de divulgação e de estrutura sanitária, mas também muito preocupado com a política da saúde econômica de Santo André, né? Então, nós não estamos, já passou aquele primeiro momento, toda aquela endemonização do Covid na cidade, né? Estou falando por Santo André. Graças a Deus, o clima do Brasil é favorável a não ter a proliferação, como eles queriam usar exemplos de países que nesse momento têm temperatura abaixo de 0. Agora precisa preocupar-se com a saúde econômica, né? Fui em Santo André, Apesar que, deixa eu dar uma cortadinha, essa história da questão da temperatura já mudou, né? Porque você vê que no Amazonas está tendo um grande número de pessoas e lá é bem quente. Sim. Então, com essa ideia de que, lugar quente não vai ter problema, também já caiu por terra. Mas se a gente medir proporcionalidade, esse grande também sem dúvida. Está bem distante da realidade da Europa, né? E, então isso favorece bastante, vamos dizer assim, as orientações. E todo mundo sabe a minha linha bolsonariana, né? Acompanhei, elegi o presidente Jair Bolsonaro e respeito essa linha, até porque nós estávamos cansados daquela corrupção que anterior aí administrava o país. Claro que aqui não sou torcedor, né? Estou na vida política e nós fazemos um olhar sempre pautado nas orientações técnicas. E falando da cidade de Santo André, o que precisa voltar urgente, e nós temos feito, né, cobranças, aliás, ontem nós tínhamos uma carreata às 16 horas na cidade, que ia começar no Cata Preta, e o prefeito entrou com uma liminar, com aquele... inclusive, o apelido dele agora, lá do Paulinho Serra, é prefeito ditador, porque entrou com uma liminar, Walter, para proibir a carreata e multar em R$50 mil os organizadores e R$1.000 quem participasse. Caramba! Será que o prefeito tem noção de como está a vida dos comerciantes na cidade de Santo André? Mas teve isso em decreto ou falaram? Uma liminar, tenho documentos, vou deixar com você aqui, né? A prefeitura, né, o prefeito entrou com uma liminar para impedir, né, algo que é constitucional e legal, a movimentação, até porque, vamos e convenhamos. Direito de ir e vir. E que risco tem de contaminação dentro do meu carro, gente? Cada um dentro do seu carro. Então é realmente uma coisa que preocupa e traz muitas dúvidas a respeito da posição política, né? E da politização dessa questão do coronavírus, Walter. Tá ok. Cabo Dias, seu dia a dia. Bom dia, Walter. Bom dia, Sargento Lobo, Marquinhos. Bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez. E eu acho, Walter, nós estamos vivendo agora o momento do pico, né, dessa pandemia. Os brasileiros acho que estão se conscientizando, né? Assim como nós estamos fazendo aqui usando a máscara, a gente vê muita gente usando. Eu sou um dos defensores de que acho que cada pessoa tem que se cuidar. Os mercados, as pessoas estão se cuidando, a gente vê nas entradas, entendeu? O pessoal usando o álcool gel. E é o que o Sargento Lobo falou, a gente tem o clima tropical que o vírus, acho que ele suporta até 26 graus, né? Então ajuda um pouco, mas eu acho que
temos que defender essa tese aí do presidente. Eu acho que a economia tem que estar conciliando com a saúde, entendeu? Proteção, mas também proteção na área econômica também, entendeu? Eu acho que dá para conciliar as duas coisas e nós brasileiros temos que saber conviver com esse vírus. Muito bem. Marcos Fidelis, conta para nós. Boa tarde, Sargento Lobo. Boa tarde, Cabo Dias. Marquinho. Boa tarde, Dr. Walter. Boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando através da NGT e da TV Grande ABC. Olha só, essa questão do coronavírus, eu sempre gosto de apontar duas visões, né? Primeiro, eu sou de Diadema, eu conheço a realidade de algumas comunidades mais carentes da região da cidade de Diadema e a visão também das redes sociais. Eu acho que é aí que é bacana a gente conseguir fazer um paralelo. Eu encaro que a pandemia do coronavírus é uma situação grave, uma situação séria, uma situação que infelizmente foi levado para politização. Eu concordo com a frase do Sargento Lobo, que foi levado para o debate político, mas, contudo, todavia, entretanto, não dá para discutir a importância das medidas de proteção à saúde das pessoas. Concordo totalmente que deve sim, nós precisamos estabelecer metas, estabelecer programas, estabelecer calendários de fato e não somente ficar prorrogando uma quarentena, por exemplo, para facilitar a vida do empreendedor, para tentar deixar a economia girando. Mas nós não podemos deixar os cuidados de lado. No caso de Diadema, a gente tem alguns agravantes. Por exemplo, Diadema saiu no ranking, Sargento, como a terceira cidade que mais respeita o isolamento social no estado de São Paulo. Uma falácia, mentira. Até porque a cidade de Diadema é a cidade com a maior densidade demográfica do país. Ou seja, muita gente para pouco espaço. O que acontece? No monitoramento de geolocalização, casa de 2 cômodos numa viela, a pessoa está na rua, a geolocalização não interpreta que ela está na rua, interpreta que ela está dentro de casa pelo espaço pequeno que ela se moveu. O que é diferente numa região um pouco mais, um bairro um pouco mais nobre, que as casas são maiores, qualquer movimentação é mais fácil de rastrear. E no caso de Diadema, uma pandemia como essa, independente do clima, independente da cor, independente da situação econômica, é uma bomba relógio. Se uma cidade como Diadema, por exemplo, acabar sofrendo um pico muito alto de contágio, pela aglomeração de pessoas ali naturalmente, até porque as famílias vivem amontoadas em bairros muito populosos, vai ser uma situação de catástrofe total. Só para completar uma questão que eu acho bem bacana que o senhor colocou, que é essa questão da passeata em Santo André. Todo mundo tem direito de se manifestar, direito de manifestação é livre, é direito constitucional, ninguém pode discutir isso. Mas o que a gente tem visto nas manifestações, principalmente nas carreatas promovidas pró-abertura dos comércios? Hora ou outra, as pessoas descem, as pessoas vão, as pessoas balançam bandeiras, as pessoas desrespeitam a distância entre uma e outra, como aconteceu na Avenida Paulista no último domingo. As pessoas fazendo lives e lives e lives, transmissão de uma carreata que, na verdade, era uma manifestação de pessoas lá no meio, chacoalhando. Tem um ponto, Walter. O debate, né? Legal isso, se você me Lógico, permite, à Marquinhos. Concordo, Marcos, e democracia. Agora, e a distribuição do ovo de Páscoa, por exemplo, no Jardim Santo André, feita pelo prefeito e a esposa dele? Distribuição do ovo de Páscoa feita por Marcos Fidelis também na comunidade carente. Sem máscara, sem orientação, notoriamente querendo iludir, né, e aludir aquelas pessoas de que, puxa, chegou o salvador da pátria. Nós vemos aí as filas nos bancos, não pode entrar dentro do banco, mas está na rua, não tem preocupação em levar aí o serviço de saúde, levar orientação. Indaiatuba hoje, por exemplo, está dando uma demonstração que ela está flexibilizando, chegou à consciência de que o pico, né, da preocupação com a saúde sanitária, graças a Deus, já chegou no seu ápice. Aí quando a gente olha a curva de Gauss, está caindo. Agora precisa preocupar-se com a saúde econômica, porque se nós avaliarmos o gráfico, Walter, mundial em mortes, desculpa, gente, e aí a gente precisa sair dessa politização, Marquinhos, porque se olharmos o gráfico mundial, Dias, morre mais gente de fome, né, do que qualquer outra doença do planeta. E quando nós olhamos o gráfico mundial, né, nós percebemos que, e eu estou colocando mundial porque quando a gente olha no Brasil o disparate é até maior, né? Morre muito mais gente de outras doenças, inclusive da gripe sazonal, do que do Covid, gente. E aí quando a gente olha para o gráfico aqui de mortes no Brasil, Marquinhos, em 90 dias,
E claro que toda vida é vida. Gente, nós somos humanos, somos inteligentes. Ninguém aqui vai entrar nesse debate rasteiro, né? De que não é isso que a gente está falando. A gente está falando de um todo, de uma sociedade, né? E essa sim é a preocupação que eu vejo o presidente Jair Bolsonaro colocando com propriedade. E eu enxergo, Walter, que para você ser, né, um gestor, um comandante, hoje, numa linha de frente, seja na administração de um município, na administração de um estado, na administração do país, precisa ter coragem, porque a maldita, né, o maldito vírus da corrupção corroeu todos esses segmentos da sociedade brasileira. Então precisa ter coragem. Eu vejo essa coragem no presidente da República, Jair Bolsonaro, e tenho esse respeito e deixo declarado que sempre apoiei e continuo apoiando, porque nós queremos alguém que tenha coragem para promover essa mudança. E observa também, Marquinho, os especialistas de saúde sérios, que não estão ligados a laboratórios, não estão ligados a contratos milionários, por exemplo, contrato com a própria China, comprando máscara simples, igual essa que eu estou usando aqui, que aqui no Brasil você paga 33 centavos, com contratos da China pagando 3,58. Então isso precisa deixar claro isso, e a população, né, na sua grande maioria, aí vou voltar para a cidade de Santo André, nós, antes do coronavírus, nós somos uma população de 730 mil habitantes, tinha 80 mil desempregados. Por quê? Porque as empresas não estão conseguindo arcar com a carga tributária, com o peso de carregar os seus erários, o comércio não está aguentando, e quem gera emprego, 80% da economia, por exemplo, da cidade de Santo André é gerada por esses segmentos. Fechado 60 dias, 90 dias, por conta notoriamente de uma politização, desculpa, eu grito contra. E ainda vê a atitude, né? O que eu tinha E falado. ainda vê a atitude, Marquinho, me perdoa, só um segundinho, Walter, você vê a atitude do prefeito em querer vetar o direito, como você falou, Marquinhos, de ir e vir, de se manifestar, e de uma forma segura, mesmo que as pessoas desçam, conversam, nós fizemos isso quando chegamos aqui, conversamos, nós temos consciência. Mas nós estamos em 8 pessoas, né, o vereador. Acho um ponto importante a ser colocado, que quando o senhor diz, por exemplo, e não, é só uma questão mais para a gente pensar, e para quem está em casa também pensar nessa questão do coronavírus com seriedade. Quando a gente diz que não pode ter politização, e eu aponto que o prefeito estava domingo entregando o ovo de Páscoa, eu já estou politizando. Eu já estou fazendo uma comparação política. Isso já quebra o meu mérito de dizer que não tem politização. Para eu discutir a não politização do coronavírus... Então ele pode fazer isso e ninguém pode falar nada? Não, vamos lá. Acho que o senhor não compreendeu o que eu quis dizer. A gente não pode usar isso como argumento. Porque assim, o que foi feito pós essa entrega de ovos de Páscoa em relação à atitude irresponsável, se foi dessa forma, até porque eu não acompanhei. Está na rede social, só ver. Não, eu não acompanhei. Eu não acompanho a rede social do prefeito Paulo Serra, mas tenho uma admiração muito grande por ele. Mas se ele não utilizou máscara, se ele não utilizou luva, se ele não respeitou as medidas de segurança, não valida que outras pessoas não respeitem. Até porque o presidente Bolsonaro, aí sim, politizando, também estava domingo na farmácia, cumprimentando eleitores. Final de semana passado também estava lá, limpou o nariz, tem até um vídeo bem engraçado, limpou o nariz, pegou na mão de uma senhora. Ou seja, se a gente for politizar, se a gente for avaliar o coronavírus sem politização, eu não posso mencionar o erro do outro para tentar justificar. Deixa eu colocar algumas coisas. Agora há pouco teve a posse do novo ministro, né, do Nelson Teik. E no momento da posse, o presidente Jair Bolsonaro disse que qual que foi o conflito com Mandetta? Somente a questão da abertura praticamente do comércio, né, que teria isso. E ele disse que vai bancar isso, que com essa questão aí da saída do Mandetta e entrada do novo ministro, vai bancar isso. Ao mesmo tempo, o governador de São Paulo, João Dória, marcou para as 12h30 uma coletiva onde já se prevê que ele vai prorrogar a quarentena. Então nós vamos começar a ter um atrito direto entre governo do estado e governo federal, não só em São Paulo, em vários estados do país. Então é o presidente da República colocando que está na hora de começar uma flexibilização, e eu também concordo, tem que ter uma flexibilização, tem que ter outras formas da prevenção da questão do corona, inclusive com a máscara. Nós mostramos até no programa aqui ontem, e vou colocar para vocês já, uma tabela que faz uma comparação da Espanha e da Coreia, onde que a Coreia até agora só teve 170 óbitos.
uma população de 51 milhões de habitantes. Sim. Porque o governo lá deu 2 máscaras para cada habitante. Teve outra série de coisas, mas, por exemplo, não teve isolamento social na Coreia do Sul. Conscientização. Né? A Espanha teve isolamento e teve já mais de 10 mil mortes. Coreia não teve isolamento e teve 170 mortes. Tem alguma coisa errada. Então tem coisas que precisam ser analisadas, estatísticas, históricos, os cases de sucesso, né? Se pode chamar assim, já de quem conseguiu diminuir, e a gente vê. Então vamos esperar agora até as 12h30, vai começar também a coletiva de São Paulo e a gente vai poder dar mais informações aqui. Então, no meu modo de ver, até falando como ex-presidente da Associação Comercial de São Caetano, a Associação Comercial de São Caetano está fazendo uma campanha para o uso das máscaras, até para as empresas que já estão com o direito de estarem abertas, que os funcionários usem as máscaras. Estamos requerendo ao prefeito de São Caetano que faça essa flexibilização da abertura do comércio com a obrigatoriedade das pessoas que trabalham usarem as máscaras e de quem entrar no comércio também que use a máscara. Com certeza. É uma forma de flexibilizar, de continuar se prevenindo, né? E não deixar que as empresas quebrem e não deixar que o desemprego impere. Isso vai acontecer, gente. Tem pessoas que vão acabar morrendo. O histórico já mostra que em grandes momentos de crise, pessoas acabam fazendo muitas besteiras, né? Começou aqui e ali já a questão, né, de fazer invasão, de quebra-quebra, vai aumentar. A partir do momento que tiver mais desemprego, a probabilidade de acontecer isso vai ser muito grande. Exatamente. Então precisamos pensar em outras formas de combater o vírus, não só pelo isolamento social. Então, a questão dos equipamentos de proteção são importantíssimos. Até é muito engraçado, né, que dizem o seguinte, sargento, a máscara de 3 centavos foi para R$3, mas é muito mais barato do que as outras coisas que estão fazendo. Então, eles não querem gastar o que é baratinho para colocar no... Parece que querem gastar ou não. É melhor fazer já o hospital de campanha e tal, gastar 10, 20 milhões. Teve um hospital em Santa Catarina que o tribunal mandou já parar, que ela contratou a obra, a toque de caixa, por 70 milhões de reais, um hospital em Santa Catarina. Imagina uma cidade em Santa Catarina, a gente sabe que os tamanhos dos municípios lá são bem menores, bem mais acanhados, fazer um gasto de 70 milhões de reais para fazer um hospital de campanha. Não é muito mais fácil dar as máscaras, dar álcool em gel, dar luvas, né? Investir em orientação e informação. Então, esse é o problema. Nós temos um vídeo aí também que nós vamos passar de novo, sobre a questão aí da participação de funcionários da prefeitura que estão trabalhando sem máscara, sem luva, sem álcool gel, a guarda municipal. Sim. Né, saindo na rua, tem que estar lá, tem que fazer o seu serviço e não tem nenhum tipo de equipamento para poder protegê-los. Então, isso que eu queria mostrar agora num debate, que a gente mostrar, não é quem está certo e quem está errado, né? Tem outras formas de a gente poder alcançar o objetivo de ganhar a guerra contra o coronavírus sem ser somente o isolamento social? Porque a única ação que a gente está tomando no momento do governo é falar, não, isolamento social. E acabou. E aí? Vai resolver só o isolamento? Eu penso, Walter, vou tomar, mas não... Cabo Dias está muito quietinho aí. Vou falar já, vou falar. Você usou um exemplo fantástico, né, da Coreia do Sul. Com 51 milhões de habitantes. Contra 47 da Espanha, é muito próximo o número. Sem isolamento, e nós vemos aí o gráfico, né, comparando Espanha, que isolou, Itália, que isolou, e a hora que isolou, aumentou as mortes, né? Consciência, preocupação, volto a dizer, isso já está inclusive avançado, né? Então agora o que se pergunta é como voltar à vida, como voltar a proteger o que nós estamos vendo aí que já está entrando em colapso, que é a questão da saúde econômica, mantendo os cuidados com a população. Ponto. Indaiatuba já flexibilizou e começou, orientação mesmo, investir mais na Secretaria de Saúde, com pessoas técnicas para orientar esse pessoal, e não esses gastos que
até então complicado. Exemplo, o Hospital de Campanha de Santo André, lá no Bruno Daniel. Eu fui lá vistoriar, é um circão só, não tem nem eletricidade. Enquanto eu fui na sequência na UPA da Vila Luzita, e tem um hospital lá que era para ser terminado, que está abandonado. Inclusive os profissionais não têm máscara. Os guardas municipais que estão lá na frente, por determinação do prefeito, de impedir, né, meio que a pessoa não pode questionar a situação, parece que tudo... se questionar, quem questiona politiza, o outro lado pode fazer o que bem entende. Então, assim, sem máscara, sem orientação, no Hospital Municipal eu tenho vídeo dos profissionais, e lá no Hospital Municipal de Santo André tem sim gente com Covid internado, os profissionais... Agora, fazer lá no Della Antônia, num espaço pequeno, os profissionais bem equipados, sem nenhum paciente, também é essas discrepâncias que nós estamos discutindo, já avançando, a questão dos cuidados, sim, isso todo mundo já sabe, meu Deus, isso aí já passou, agora precisa... Não sabe. As pessoas precisam... Ó, uma grande parte, né? Conscientização. Então, aí o que nós precisamos... Isso, só concluir, Marquinho. O que precisa hoje, o que nós estamos batendo é isso. Aqui, se nós falar, todo mundo vai falar conscientização, é isso. Agora, a vida precisa voltar. O comércio precisa voltar. As empresas precisam voltar. Vamos mostrar até agora... Sem a economia, o colapso é maior, tabela, né, que né? nós temos aí, comparando a Espanha e Coreia do Sul, para a gente fazer uma análise, né? É importante mostrar para o telespectador que não é só questão do que eu penso, do achismo, né? Exatamente. Mas olha lá, comparação, habitantes. Espanha, 47 milhões, Coreia do Sul, 51 milhões. Infectados em 7 de março, Espanha, 500, olha, Coreia do Sul já tinha 7 mil, né? 2 de abril, a Espanha, que fez isolamento social, passou para 112 mil, enquanto que a Coreia do Sul, que não fez isolamento, ficou com 9 mil, cresceu somente 2 mil pessoas infectadas. Falecidos em 7 de março, 10 na Espanha, 44 na Coreia. Olha depois de um mês, o uso das máscaras. A Espanha foi para 10 mil óbitos, enquanto que a Coreia do Sul, 169 pessoas. Pô, é uma estratégia muito diferente de dois países com o mesmo tipo de população. Mas o mais importante, Coreia do Sul, distribuição de máscara, 2 máscaras por pessoa na Coreia. Na Espanha não houve distribuição de máscara. Na Coreia teve a questão de fazer os exames. Testar é muito importante para ter conhecimento de onde são os lugares afetados. Você sabendo onde são os lugares mais afetados, você vai poder fazer realmente o controle para aquela área que está sendo mais afetada. Sim. Não adianta querer atingir a cidade. O Mandetta mesmo falou em outra coletiva que era impossível fazer o teste no país inteiro. Então tem que começar por partes para conseguir chegar. E tinha mais uma questão da paralisação da economia. Olha lá, a Espanha parou a economia e a Coreia não parou. Até porque o coreano, o oriental, vamos dizer assim, ele já tem aquele hábito do cumprimento que é diferente do oriental, não tem aperto de mão, não tem beijinho, não tem abraço. Já é uma cultura mais fácil de controlar isso. Mas eu vejo que nós estamos controlando aqui. Quando eu encontro os amigos hoje, vocês chegaram aqui, qual foi o cumprimento, né? Boa tarde, do ombro, né? O aperto de mão já fazia parte da nossa cultura, mas no momento a gente está respeitando. Então, se conseguirmos fazer realmente essa possibilidade de ter as máscaras, é um grande avanço. De ter o álcool gel, de ter a luva, principalmente para as pessoas que fazem atendimento, para as pessoas que estão próximas às outras, né? Antes da gente chamar o intervalo, vou até ver se já está no ponto aí aquele vídeo que um morador de São Caetano fez no centro de São Caetano. Se tiver, vamos já passá-lo para depois a gente voltar e falar sobre o assunto da questão dos funcionários, principalmente dos funcionários públicos que precisam ter os equipamentos individuais de proteção. Vamos ver aí? Passa o vídeo para a gente. Aqui, pessoal, São Caetano contra o coronavírus. Olha que legal, ó. Prefeitura realmente tomando ações importantíssimas. Nós estamos fechando aqui, ó. Fecharam a Rua Baraldi aqui, ó, com a Manuel Coelho. Olha lá, ó. Fecharam a Baraldi com a Manuel Coelho. Nós temos aqui uma viatura da, sei lá o que é isso aí, né? Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.
Temos um boteco aberto aqui com todo mundo lá dentro, trabalhando, ninguém de máscara, ninguém orientado. Vamos conversar com o meu amigo aqui. Ô chefe, por que está interditado isso aqui? Restrição, amigo. Oi? Restrição Restrição para quê? de veículos na... Mas qual... Bom, você imagina qual que é a importância disso aqui para o combate ao corona, não? Ó, Eu não sou esse bar aqui deveria ser orientado a não... Mas não cabe a mim. Não, eu sei que não cabe a você. É que assim, eu tô só filmando que eu vou mandar para os vereadores da Câmara, para o pessoal saber o que o prefeito está fazendo. Não tá fazendo nada, né? Porque ninguém tá de máscara. Ó. O senhor não tá de máscara, o senhor funcionário público deveria estar com restrição para uso de máscara. Você tá chegando próximo a mim. Deveriam estar orientando aqui o pessoal para uso de máscara. Isso, deveriam estar usando O para... senhor está vindo até mim e Legal. está falando próximo de mim. Legal, então vamos ficar mais longe, legal. Melhor. Deveríamos São estar dois de máscara, deveríamos estar orientando a população a usar máscara. Isso que é Mas ali importante. é outro órgão competente que... Beleza, então é sempre assim, no Brasil é sempre... Bem, para você ter uma ideia então, né? Funcionário lá dentro do carro, sem nenhuma proteção, como nós falamos, não estamos inventando, estamos mostrando fatos para você ter ideia do que está acontecendo com os funcionários. A gente precisa dar realmente capacidade para o funcionário estar tranquilo trabalhando. Tranquilo vai já ser impossível, né? Mas pelo menos ele ter esses equipamentos. Bem, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já, tá ok? Nós estamos aqui hoje entrevistando o Sargento Lobo, o Cabo Dias e o Marco Fidelis. Voltamos em 2 minutos com mais informações e mais debate. Mande suas perguntas pelo Facebook, @seu canal regional, e nós vamos poder colocar aqui a sua mensagem ou até as suas perguntas. Até já! Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Estamos de volta aqui no nosso programa Personalidades na TV Grande ABC, hoje com a participação do Sargento Lobo, que é vereador na cidade de Santo André, do Cabo Dias, que é liderança aqui comunitária da cidade de São Caetano, e o Marcos Fidelis, que é social media. O tema principal, como todo dia, para todos os lugares, é realmente a questão do coronavírus, do Covid, da sua proteção e qual a posição agora do governo federal e do governo estadual. O governo federal... O presidente Bolsonaro disse em coletiva agora na saída do Mandetta do Ministério da Saúde que vai defender realmente a questão da abertura do comércio, a flexibilização de forma que a economia não mate mais do que o próprio vírus. Entretanto, às 12h30 já vai começar o programa, a entrevista coletiva do governador de São Paulo, João Dória, e já há informações que ele deve acrescentar mais um período para a questão da quarentena em São Paulo. Esta é uma questão que precisa ser bem pensada agora por todos os políticos, que mais importante do que a próxima eleição é a vida das pessoas, da população, dos seus eleitores, como também a vida das empresas e das pessoas que precisam dos empregos nas empresas. Um dos temas que é importante também a gente lembrar e discutir é a questão das isenções que estão sendo colocadas pelos governos.
Isenção é diferente de cancelamento, isso que precisa ficar bem claro. O prefeito Jaurico disse que as taxas de lixo em São Caetano estão isentas. Sabe o que vai acontecer? Quando chegar no final da crise, após a crise, nós teremos as contas do anterior e mais do dia, ou seja, vamos juntar duas. Isso que está isentando na hora. Nós precisamos do cancelamento delas agora. Da mesma forma que o governo tem a possibilidade hoje de fazer qualquer compra na questão urgencial pela questão da crise do coronavírus, a prefeitura também tem o poder de hoje de realmente abrir mão de receitas. Isso que é importante. Como também você precisa ficar esperto com as contas que estão chegando. Nós vimos aqui as contas que chegaram da TV Grande ABC, do Jornal ABC Repórter esse mês, por exemplo, de telefone, e apesar de nós estarmos fazendo trabalho home office nos últimos 30 dias, conta de telefone veio maior do que a do mês anterior. Como que pode vir maior se nós estamos fechados? Logicamente, fique esperto, acompanhe isso, tem site do consumidor para você acompanhar, fazer sua reclamação, porque a companhia de luz disse essa semana que não foi feito a medição e que fizeram pela média. A média está errado, teria que fazer pela menor conta e não pela média. Porque a média, se você teve um mês maior, a tua média vai ficar mais alta. Então faria o mais certo pegar a conta menor que nós tivemos nos últimos 3 meses e fazer a cobrança. Claudio, já chegou conta para você lá? Então, estão chegando as contas, né, Walter? E eles estão deixando aí 3 meses para pagarem depois, só que depois a pessoa vai ter que encarar essa realidade, entendeu? A gente vê São Caetano aí, altas cobranças de taxa de lixo e criando encargo para a população, mas infelizmente, igual você mostrou o vídeo agora, fechando a rua. Isso não vai adiantar nada. Se o prefeito se preocupasse em distribuir máscaras e deixar a população se autoproteger, seria bem mais fácil, entendeu? Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, Walter, eu estava vendo o jornal ontem, as máscaras, a média de preço dela é R$2. O prefeito de Guarulhos está comprando, se eu não me engano, 330 mil máscaras a R$6,20. Ou seja, caramba, infelizmente, muitos políticos acabam aproveitando essa pandemia aí, né? Porque devido à situação não precisa de licitações. Mas, ó, esse prefeito de Guarulhos não é aquele que por acaso não tomou posse, que ficou lá nos Estados Unidos, fugido, né? Lembra? Até o momento que ele conseguiu eliminar para poder voltar para o Brasil, para poder assumir, né? Tá explicado ainda, Lidio. Não saberia dizer em relação a isso aí. Mas infelizmente, Walter, aqui na nossa cidade nós temos aí um péssimo exemplo com aquela enchente lá de 10 de março do ano passado. Muitos da população não sabem, mas o prefeito alega que foi gasto ali 11 milhões e 800 mil. E eu confesso que pelo que a gente viu na cidade, é difícil de acreditar que foi gasto os 800 mil. Então, infelizmente, esses políticos, muitos deles aproveitam a desgraça do povo para levar vantagem. Agora, a gente está vendo aí, o Dória acabou de cancelar o adiantamento do 13º, né? Estão cortando o terço da licença, para aqueles que tiram férias, e também cortando aquela ajuda para a produção. Então, num momento difícil em que você vê o presidente Bolsonaro dando R$600 para quem realmente precisa, você vê uns políticos que falam que defendem a população cortando o que é de direito do funcionário. Então é legal que a sociedade fique atenta a essas atitudes, né? Porque não está fácil para ninguém. Marquinhos, como que está a questão dos números de Diadema, você sabe? Olha, Walter, nós estamos com 478 casos suspeitos de Covid, só que desses 478, nós temos 38 confirmados em profissionais de saúde, que é a maior discrepância aí nessa questão desses números dos confirmados. O que mostra que a cidade está falhando na defesa, na proteção de quem está na linha de frente. Aproveitando só para completar uma questão que foi colocada aqui, sobre a flexibilização, o que é importante destacar? Como que nós começamos a encarar essa pandemia? Nós começamos com o discurso da gripinha, da gripezinha. Nós começamos minimizando o problema. O problema foi minimizado e na cabeça da população, e não adianta, a população de baixa renda, a população das comunidades não fazem ideia da seriedade do problema do coronavírus. Por quê? Foi minimizado anteriormente. Para essa flexibilização acontecer de uma maneira gradual,
de uma maneira segura, precisamos investir na conscientização e dizer que não é mais só uma gripezinha. Dizer que você tem que se proteger. Para a sua vida voltar ao normal, você tem que se proteger. A partir do momento que você se protege do mal, você está defendido. Quando você conhece o mal, você já está protegido dele. Um outro ponto que é importante colocar, que foi bem colocado pelo senhor no último bloco do programa, é a questão dos testes em massa. Hoje em Diadema, os exames enviados há 25 dias para o Instituto Adolph Lutz ainda não retornaram com os resultados. Ou seja, os números de confirmados na cidade de Diadema, boa parte deles são de pessoas que já estão até mesmo curadas, que já passaram pelo período crítico de 14 dias. Ou seja, simplesmente não serve para nada o exame, porque não tem a rapidez. Um outro ponto importante também a ser colocado é a questão deste cancelamento das contas. Eu sempre gosto de dar o exemplo do governo do Ceará. No governo do Ceará, foram 300 mil contas de energia elétrica canceladas. O aviso bem claro, você não precisa pagar esta fatura. Ou seja, uma ajuda à população mais do que justa. No caso de Diadema, essa ajuda poderia ser simplesmente muito mais fácil. Até porque, há 8 anos atrás, nós tínhamos uma companhia municipal, assim como aqui em São Caetano, Saesa. Lá em Diadema nós tínhamos a Saned. Quando está na administração municipal, é muito mais fácil de promover essas medidas de cancelamento das taxas ou das cobranças das faturas. No caso de Diadema, agora é responsabilidade da Sabesp. Resta apelar que a Sabesp não só cancele as contas das famílias que estão no cadastro único na cidade de Diadema, mas que também aumente o leque para uma outra parcela da população que não está no cadastro único, mas que está numa situação financeira complicadíssima. A questão da eletricidade, da conta de energia elétrica, é um outro problema. Se a Enel não tem a responsabilidade de fazer manutenção de postes das comunidades, você acha que ela vai se preocupar em cancelar a fatura mensal da comunidade? Não vai. Ela simplesmente não vai fazer nada se não tiver pressão. E aí eu encaro que a pressão popular, a pressão das lideranças são importantes nestes pontos. Quando eu explico para quem estava querendo ir naquela carreata pró-abertura do comércio, que existe um motivo para eles lutarem, além da abertura do comércio, que é cobrando máscara, que é a conscientização dessas pessoas que muitas vezes estão lá gritando para abrir comércio, como existem outras manifestações também de todos os lados, da esquerda, da direita, pessoas que não sabem o que estão fazendo, falta a conscientização. Gostei de uma frase do Cabo Dias, que ele disse sobre o auxílio que o governo federal liberou, inclusive pagando ontem aos microempreendedores individuais, começando a liberar os auxílios. Mas resta dizer também o seguinte, o auxílio liberado, a ideia do governo Bolsonaro era uma ajuda de R$200. A ajuda de R$600 só veio após partidos de oposição, e aí eu cito o nome deles, PDT, PT, PSOL, PCdoB e mais 2 ou 3 partidos reunidos para cobrar um auxílio de R$800 e no consenso chegar a 600. Marquinhos, mas também se o governo não quisesse, não tinha aprovado, porque quem tem o poder da decisão é a maioria. Mas, né? contudo, todavia, entretanto, é aí que eu ia chegar no segundo ponto. Eu acho sim, melhorou bastante, de 200 para 600, triplicou. Só que a gente chegou no segundo ponto aí, que é a questão da... Mas se o governo falasse que era 400, aí ia passar para 800. Então eles já colocaram um valor menor para chegar num Só que o que é importante destacar nesse ponto também? Assim como na manifestação que estava marcado para domingo, porque eu acompanhei através do meu trabalho nas redes sociais, eu monitoro, principalmente nesse período de coronavírus, eu estou monitorando para tentar fazer um mapeamento de onde estão saindo algumas publicações. Muitas pessoas estão utilizando este argumento para fazer uma justificativa à abertura do comércio. É importante dizer que o ponto principal é a conscientização. Eu lembro de uma passagem muito importante, eu entrevistei o Jair Meneghelli. O Jair Meneghelli foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos no ABC, foi deputado federal, foi presidente do SESI. E quando ele é presidente do SESI, eu entrevistei lá na NGT e eu perguntei para ele assim, Jair, me fala uma coisa, vocês sempre defenderam a questão do salário mínimo, né, de ser o triplo que seja, né, mas... Por que hoje vocês estão no governo e não defendem um salário daquele jeito? Ele falou, é verdade.
a gente era irresponsável. Né? Tem aquela fala do Lula lá fora, né? Que ele falava que o Brasil tinha milhões de crianças. Né, é importante, a gente sabe que é a melhor meta e tal, mas no grito, todo mundo vai no grito e tudo mais, que é bom tocar bumbo, né? Fazer barulho, isso, aquilo. Mas a realidade fica bem de forma. Então essa passagem do Jair é muito importante. Jair Meneghelli, inclusive, é morador aqui de São Caetano. A gente se encontrava bastante na padaria, né? Agora, no isolamento, quase não se vê mais. Vamos lá, eu vou pedir para passar daqui a pouco também um vídeo aqui do Jorge Jaime Reis, que teve no Hospital Albert Sabin em São Caetano, e que não tinha ninguém, né? Então tá essa história também da pandemia, que tem muita gente já contaminada, que tem e tal, mas os hospitais ainda estão vazios, como os hospitais de campanha também, principalmente os hospitais de campanha. Mas vamos dar o exemplo aqui de São Caetano com o Hospital Albert Sabin, que sempre teve um movimento muito grande, a gente sabe das pessoas que ficam esperando lá por horas, e logicamente nesse momento de isolamento as pessoas procuram não ir no hospital, porque ele sabe que o lugar que mais pode se contaminar hoje realmente é no hospital. Então não está tendo ninguém por lá. A São Caetano já teve 6 óbitos aí até a última informação que nós tivemos. E tem uma preocupação ainda da questão dos óbitos, que precisa ser bastante discutido, que é da forma que está sendo atribuído, porque todo mundo que está morrendo com algum tipo de sintoma já está sendo colocado como corona. Mas como o Marquinho falou, assim, os resultados ainda não estão chegando. Então pode ser que realmente as pessoas morreram do Covid-19 ou não. Se não está saindo os resultados nem de quem está vivo ainda, então o Instituto não vai se preocupar agora de fazer com quem está morto, né? Vão fazer primeiro de quem ainda estão vivo. Então vamos ver aonde chega. Vamos passar o vídeo aí, Jorge Jaime Reis, nosso comunicador aqui da TV Grande ABC. Pode seguir. Isso, então aqui só desce que ele está com sintomas gripais. Tô brincando. Pode vir fazer ficha. Brincadeira aí. Oi galera, hoje é dia 10/4, estou aqui com o Jaime e viemos fiscalizar, ver o que está acontecendo com os coronavírus em São Caetano do Sul. Eu, com o nosso amigo aqui Jaime, não rodou aqui? Não rodou. Ixi, não rodou. Não tem problema. Então volta aqui pro Jaime, eu tô aqui do lado dele aqui e a gente está fazendo uma fiscalização aqui na cidade. Olha, eu sou comunicador e o meu objetivo é mostrar a gravidade das pessoas. Então, eu estou preocupado com a morte dos velhos. Eu estou preocupado, mas você que é idoso, não saia na rua e tal. Mas você que é novo, você pega coronavírus e ele sai sem você perceber. Isso é científico. Então, a minha preocupação é com os velhos. Graças a Deus não tem ninguém aqui, ó. Tem 2 pessoas. É isso aí, pessoal. Nós só para mostrar para vocês que a gravidade é o comunismo. Exatamente, estamos aqui do lado da carreta da saúde de São Caetano do Sul. Você é da imprensa? Porque se não for da imprensa, eu não tenho autorização de gravar, tá por causa do rosto dos funcionários. Não, mas nós vamos botar. Então a gente ele não pode falar a verdade, o que está acontecendo? Tá certo. Porque assim, autorização de gravação... Mesmo aqui na rua? Mesmo aqui na rua? Os senhores estavam dentro do hospital, não estavam gravando? Não, a gente estava lá na entrada. Tá ok, pessoal, aqui ó, não tem nada aqui, estão querendo nos impedir de fazer uma filmagem no meio da rua aqui, não tem ninguém aqui usando aqui, tá ok? Então isso aqui hoje é dia 10/4 de 2020. Não existe nada aqui em São Caetano, tá ok? Vazio. Hospital Albert Sabin, tá? Do lado aqui da Kennedy, tá ok? Na carreta aqui da saúde. Aqui é um barracão aqui, ó, tá ok? Os funcionários tudo aqui sentado numa boa. Falta gente aqui, pessoal. Quem quiser pode vir aqui, ó. Tá vazio. Não, ninguém quer não. Aqui é só doente que vem. Olha, presta atenção, nós estamos com a autoridade aqui, observando a gente. Eles pediram para não filmar lá dentro, ok, tudo bem. Mas o nosso objetivo é um só, é mostrar que essa gravidez, esse pânico não existe. Pessoal, vamos trabalhar, pessoal. Pânico, ó, vamos votar, vamos pressionar o prefeito para nós voltar a trabalhar. É pânico. Vocês podem ver aqui, ó, no hospital, o hospital mais famoso aqui de São Caetano, não tem ninguém, graças a Deus, né? Isso aí. Finalizando aqui. Tchau, galera. Um abraço. Obrigado, senhora. Desculpa, mano.
Bem, tá aí o trabalho importante do Jorge Jaime Reis, nosso comunicador, tem aqui da TV Grande ABC o seu programa. E vale lembrar o seguinte, primeira questão da democracia, né? Se não tem nada de errado, por que não quer deixar filmar? Qual que é o problema filmar? Não está mostrando nada de errado? Não, mas tem o direito de imagem. Pessoal, quem está na rua não tem direito de imagem na questão. Trabalho jornalístico, está filmando ali, está mostrando o momento. Está mostrando o quê? O próprio público sem ninguém, né? Se fala de tanto problema, tudo mais, então, menos, tá bom? Grande abraço também para o Giovanni Falcani, que ajudou o Jorge Jaime Reis a fazer esse trabalho importante. Antes da gente entrar na celeuma aí, só dar um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando também nas redes sociais. Nosso programa que vai no canal 3 da TV Grande ABC, depois também na rede NGT, vai ser reprisado hoje às 18 horas e às 20 horas, para quem quiser novamente, e nós estamos nas redes sociais, inclusive na tvgrandeabc.com, no abcreporter.com.br e no Face e no Instagram, @seu canal regional. Queria mandar aqui um abraço para Shirley Latarulo, desculpa se não é só isso, inclusive está mandando abraço para o Sargento Lobo aqui, dizendo que acredita no seu trabalho, Sargento. Obrigado. Serginho, parabéns, Sargento Lobo, pessoal, Karina Gomes, Sargento Lobo mandou todo mundo assistir aqui hoje, hein? O Clóvis Russo. Essas máscaras que vocês estão usando agora são as mesmas que o Mandetta e a mídia diziam que para não usar há 40 dias? Eu nem lembro dessa questão de a mídia dizer que não era para usar, mas grande abraço, Clóvis, nosso amigo, obrigado pela participação. Wellington Barbosa Alves, parabéns para o Sargento Lobo. Obrigado. Anete Lima, amiga do Sargento Lobo. Pedro Alberto, amigo do Sargento Lobo. Tereza Amoroso, vou começar a chamar o Sargento Lobo todo dia aqui, assim, não para de vir gente do Sargento Lobo aqui. Obrigado. Mas vamos lá. Obrigado, a população gosta do nosso trabalho, Walter. Eu queria voltar, Walter, está registrado, né? E é importante, eu pelo menos não gosto de furtar aquilo em que, né, eu acredito como missão estar na vereança. Claro, concordo, Marquinhos, número de grau sobre a questão da gripinha, né? Aliás, no período do carnaval, foi muito bem tratado isso sim. Principalmente por esses governadores hoje que estão aí esperneando que a população tem que ficar presa em casa e endemonizar o Covid. No período do carnaval, o senhor Dória queria o carnaval em São Paulo, o senhor Witzel queria o carnaval no Rio, o governador da Bahia. Então, naquele período, que aliás quem falou o primeiro termo, que usou, né, esse termo para se referir ao Covid, foi o próprio Dr. Drauzio Varela, na rede aí conhecida nacional, que a população não gosta muito, que é o contrário da rede do Walter, que nós, aliás, de ser fã, acompanhamos. Então, assim, tem esse discurso, mas isso já superou. Gente, o que nós precisamos entender, Walter, e parabéns pela observação, apresentando o gráfico mundial aí, sobre os comportamentos, né, no trato ao Covid. Agora vamos voltar para a nossa realidade. Vou falar, né, vocês têm um olhar da cidade. As empresas precisam voltar ao trabalho. As pessoas não podem perder o emprego. Então, prefeitos, até relembrando aqui uma fala do Walter, se não tem nada errado, por que impede de fiscalizar? Eu mesmo, todos os lugares que eu tenho ido fiscalizar, o Hospital de Campanha do Bruno Daniel, o senhor Milito lá, né, que é amigo e trabalha para o Paulo Serra, chamou a guarda, querendo impedir a função do vereador. Fui na Vila Luzita, a diretora lá também, que é um cargo do prefeito da cidade de Santo André, chamou a guarda, tentando me impedir de fiscalizar. Gente, se não tem nada errado, aliás, tudo que eu fiscalizei está no meu Facebook, na página Sargento Lobo, e está errado. É por isso que a gente vê esse desespero. E aí começa a gerar essa grande desconfiança de tudo isso que eles têm passado como gráfico, inclusive, Walter, das mortes, da quantidade de casos, até porque se tem esse impasse, essa demora para se constatar, né? Como então pode se apontar? Então, medicina não trabalha assim, medicina é ciência. E nós estamos seguindo, quem tem consciência, os gestores que têm consciências, estão se priorizando a questão da orientação, mas investindo na prática mesmo, colocando profissionais na rua para entregar a máscara para as pessoas, orientar, mas a vida tem que seguir, porque hoje, nesse momento, já estamos vivendo uma grande preocupação, sim, com a questão da economia, porque vai gerar desemprego, vai gerar violência e vai gerar um colapso que a gente aí começa a imaginar ser sem precedentes para a sociedade brasileira.
Ó, frase aqui do presidente Jair Bolsonaro aqui hoje na posse do novo ministro, né? Abrir o comércio é risco que corro. Se piorar, vem pro meu colo. Incentivar a abertura do comércio não essencial, que está fechado em vários pontos do país por determinação de prefeitos e governadores, é uma atitude arriscada, mas necessária para manter o emprego, afirmou o presidente Jair Bolsonaro, que também vai dar novas diretrizes nos próximos dias. Já se sabe que até provavelmente que hoje ou amanhã ele vem em rede nacional explicar o que vai fazer para os próximos dias. Nós estamos aqui acompanhando ainda também do João Dória, que marcou às 12h30 para falar do que ele pretende fazer em São Paulo. Estamos acompanhando aqui com a redação, ainda nenhuma notícia, já já a gente entra nesse assunto. Como vive o pessoal da prosperidade hoje com a questão do corona? Então, Walter, é engraçado, na prosperidade a pracinha às vezes está sempre movimentada, né? Tem aqueles que às vezes tinha o barzinho lá, o botequinho, e que hoje ele está fechado por imposição do prefeito, né? E aí as pessoas ficam lá paradas lá na pracinha sem ter o que fazer. E as contas estão chegando, né? O aluguel, a maioria, a média de aluguel ali é R$ 2.500, R$ 3.000. Eles não estão ganhando nada. Tem gente que tem lanchonete lá que gostaria de estar servindo ali na porta sem deixar entrar para aqueles que queiram levar para casa, né? E a fiscalização não está deixando. É complicado. Eu acredito que, se a gente for ver lá atrás, o H1N1, alguns usaram máscara, não usaram tanto quanto a gente está aderindo agora, entendeu? E passou. Essa fase nossa vai passar. Então, é importante essa conciliação do cuidar da saúde com cuidar também da economia. Bem, o governo de São Paulo acaba de anunciar, olha aí, está prorrogado a quarentena até 10 de maio. O coletivo de imprensa está sendo feito agora lá no Palácio dos Bandeirantes e o governador João Dória anuncia que vai fazer isso até 10 de maio. Gente, vamos ter problema. Vamos ter problema. Porque a partir do momento que as pessoas não conseguem levar o pão para casa, vamos ter problema. Porque todo mundo pode fazer o que for e tal, vai ter ajuda. Você vê agora o governo está dizendo que dá R$50 para ajuda para as pessoas que têm filhos na escola. Com R$50 por mês, o que ela vai comprar para essas crianças? É um absurdo. Aí né, tem gente que fala assim, pô, mas é melhor 50 do que nada. É verdade, é melhor 50 do que nada, mas, gente, pessoas que já estão indo atrás não estão conseguindo receber. É muito difícil, tem que ter uma estratégia, pelo menos para ter comida para a população. Quer manter o isolamento? Tudo bem, vamos apoiar, mas comida no prato das pessoas, tá ok? Isso é muito importante nesse momento. Falta um outro agravante aí, o número de assaltos está aumentando bastante. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo, mataram 2 ali, acho que na divisa São Caetano com São Paulo, Vila Califórnia. Mataram 2 ou que bandidos? Tinha 5 bandidos, tinha 5 viaturas da rota. 5 viaturas da rota, segundo me falaram, né? E 2 morreram. E a gente vê aí o governador liberando, soltando presos. Eu acredito que se eles ficassem lá no presídio, eles estariam até mais protegidos, entendeu? Então tem um problema que coloca eles para a rua, eles começam a assaltar novamente e coloca a sociedade em risco, entendeu? E eles voltando para lá pode levar o vírus para quem está lá dentro. Então é complicada essa situação. Walter, essa decisão do João Dória, para mim, só confirma aquilo que o senador Cajuru falou dele. É um psicopata social. Tá maluco. Tá maluco pelo poder. Será que ele não consegue... E eu lembro que no início da gestão dele de prefeito, ele andou lá na rua vestindo roupa de gari, roupa de serviço operacional. Será que, pelo menos naquele momento, ele não sentiu um pouco do que é a realidade das pessoas carentes? E aí eu faço coro com você, Walter, e faço coro principalmente com o nosso presidente da República, né, o Jair Bolsonaro, o capitão, que você tem que ter decisões. Né? Os partidos de esquerda deixou 13 milhões de desempregados e 34 milhões de pessoas no serviço informal. Agora, com toda essa crise que está por vir na economia do país, as pessoas do serviço informal já estão limitadas, não pode transitar. Tem prefeitura que está arrastando pessoas, a gente vê na internet aí os prefeitos botando guarda, botando a polícia, para prender a pessoa no seu direito constitucional de ir e vir. Quanto mais ir lá para o serviço informal.
As empresas já está mais que Mas, ó, claro, não aguenta sem ficar esse não tempo vai fechado. prender, logicamente, né? Mas recorre, a condução, constrange, né? Mas o constrangimento é assim, a questão da conscientização. A gente fala sempre assim, a forma mais fácil de constranger a pessoa é pôr mão no bolso dela, não é? A gente fala sempre, por que a pessoa usa tudo cinto, né? Porque sabe se não usar vai tomar multa, né? É que nem a questão da questão das multas por telefone celular, também tem diminuído, porque a conta tem ficado muito cara. Então as pessoas sabem aquele problema. Então a pessoa tem que entender que ela tem que ficar em casa. Está saindo do isolamento, então saia para fazer suas compras, que seja necessário, para aqui e ali. Agora não pode sair para passear. Mas né? os especialistas, Valdo, falam que vitamina D é inclusive um elemento crucial na recuperação e fortalecimento do organismo. Não se toma vitamina D dentro de casa. Mas não se toma correndo também, porque existem pesquisas que mostram que as gotículas de suor também espalham vírus. Então, mas a pessoa pode caminhar, essencial né? é uma coisa. Pode caminhar, agora pode você sentar, liberar geral, ter um parque lotado... ninguém está defendendo... Não é isso, a gente está fazendo ponderações. Ninguém está defendendo aqui. Realmente, fazendo ponderações. Precisa ter conscientização. Exato, né? conscientização. Esse é um papel aqui da TV Grande ABC hoje, fazendo esse programa aqui. Estamos mostrando... Como eu falei assim, não quero ser dono da razão, né, de uma forma nem de outra. Por isso que a gente tem outras pessoas participando aqui, cada um dá sua opinião, logicamente. Mas além da opinião, a gente tem que mostrar alguns fatos, né, mostrando para vocês aí a comparação da Espanha e da China. É um fato concreto, não é? Nós mostramos aí o Jorge Jaime Reis mostrando que o hospital está vazio, né? Então tem gente aí gastando muito dinheiro que não precisa. Porque não compra, né? Como o Cabo Dias disse, compra as máscaras, dá para a população, faz que nem a Coreia. Custa bem barato. Né? Tem tanta gente desempregada hoje, por que a prefeitura não contrata a cooperativa e manda fazer máscara para toda a população? O Senai, né? É o Senai especialista. Não, mas não precisa ser o só Senai. Comprar Quantas material. pessoas estão desempregadas hoje na cidade? Faz pelo Senai, chama as costureiras, os profissionais. Então, né? nesse momento de emergência, você não precisa ter uma licitação, não precisa ter nada, né? Então já vai gastar tanto dinheiro como já se gastou, como o Cabo Dias falou, na enchente que falaram que gastaram 10 milhões e 800 mil reais. 11 milhões e 800 mil. 11 milhões e 800 mil? Porque faz as máscaras agora, porque depois vai vir uma conta desse tamanho aí de novo de 11 milhões de reais, né? E o que é essencial, que é o álcool gel, a luva e as máscaras, ninguém recebeu. Nós pedimos para a produção, inclusive, dar uma acompanhada agora lá na coletiva do João Dória Júnior no Palácio dos Bandeirantes, o governador fazendo o anúncio que vai ficar o isolamento até não conseguimos ainda. Então, mas é no saopaulo.sp.gov.br, para ajudar aí o pessoal da redação, saopaulo.sp.gov.br, para ver se a gente consegue passar um trecho da coletiva de imprensa do governador João Dória Júnior. Mas nós estamos também no final do programa, acho que não vai dar nem tempo de mostrar. Queria agradecer para vocês a participação. É importante vocês virem aqui mostrar para os nossos telespectadores, para a população, que nós estamos num momento difícil, temos várias possibilidades de sair da crise, mas o mais importante, no meu modo de ver, governador e presidente, por favor, não esqueça, comida para a população, porque se eles vão ficar em casa, alguém tem que levar comida para casa, que seja então o nosso governo. Obrigado para vocês. Obrigado, Walter. Obrigado. Um abraço, fique aqui na programação da TV Grande ABC e até mais.